Muito bem, meus amigos amantes das motos custom, vamos falar hoje sobre a queridinha dos anos 2000, a Kazinsky Mirage GV 250. Quem gosta do mundo custom há mais de uma década, pelo menos, certamente já pilotou ou quis pilotar uma Kazinsky Mirage 250. Eu tive essa moto e posso garantir que, apesar das polêmicas em relação a alguns problemas que surgiram em alguns anos de fabricação, a Mirage foi sim a queridinha de muitos motociclistas como eu no início deste século XX, na primeira década desse século, e que sempre gostaram muito do estilo custom ou estilo cruiser. Esse vídeo é o primeiro de uma série que vou fazer sobre motos custom, as motos que marcaram presença entre os que gostam desse estilo. Vamos sempre falar das especificações da moto, da história da moto ou da marca, pontos fortes e fracos e muitas curiosidades que eu espero que sejam enriquecidas por vocês através dos comentários. Nós vamos começar destacando as principais especificações e um comparativo com motos que concorreram com a Mirage no seu auge e também aproveitei aqui para incluir uma mais moderna, a Meteor 350, mais a título de curiosidade. Eu não vou comentar todos os dados, todos os números dessas tabelas aí, porque muitas pessoas não têm tanto interesse assim, mas fica aí para consulta para quem gosta de muitos detalhes assim como eu gosto. Nessa tabela aqui eu mostro o preço da Kazinsky Mirage 250 se ela fosse vendida hoje, considerando o último ano em que tem o registro na tabela FIPE como moto 0 km, e fiz uma atualização desse preço de acordo com a inflação até os dias de hoje, que estamos em fevereiro de 2022, e chegamos ao preço de R$ 19.700 se tivéssemos funcionando a Kazinsky, se tivesse lojas oferecendo a Mirage 250 e se o preço fosse também atualizado apenas pela inflação. Neste mesmo quadro a gente tem também o preço atualizado aí para Virago 250, Intruder, Horizon, além do preço atual da Meteor 250, mas cada uma dessas motos será alvo de mais vídeos que eu farei sobre as motos customs que tivemos e ainda temos rodando aqui pelo nosso país. Partindo para o quadro de especificações do motor da Mirage 250, a gente vê que ela tem 249 cc, uma refrigeração ar e óleo. Aqui a primeira polêmica é se os cilindros são em V ou em L, lendo muita literatura, cada um tem uma opinião, então não existe um consenso sobre isso. Porém, a própria Kazinsky colocou um adesivo nas primeiras Mirage 250 vendidas aqui, indicando que é uma V2 Power. Em relação à potência e torque, a gente sabe que a Mirage foi vendida aqui no Brasil, produzida na Coreia do Sul e vendida aqui no Brasil por mais ou menos 12 anos, então nós pegamos essa fase de produção e houve algumas variações aí na potência e torque, tivemos o modelo carburado, depois o modelo injetado, mas aqui na tabela estamos usando a configuração do motor de 29,4 cavalos a 9.000 RPM e torque 2.2 a 7.000 RPM. Esse motor foi usado tanto para uma configuração custom como uma versão naked e outra até esportiva, então foi um motor bem eclético e no final das contas não ficou com uma característica bem custom, que é motos que funcionam a baixa rotação e possuem um alto torque. Tivemos a Comet GT 250, a Comet GTR 250 e a Mirage 250, motos produzidas com o mesmo motor. O peso da Mirage em ordem de marcha é 169 kg, temos aí uma relação peso-potência, considerando esses dados, de 5,7, a melhor relação entre todas as motos que a gente está listando nesta tabelinha, e ela também tinha aí 5 marchas, o que nunca foi um problema, pelo menos para mim, assim como toda a configuração desse motor, para mim sempre foi um motor muito bom, conseguíamos fazer grandes comboios aí, acompanhando motos de maior cilindrada sem nenhum problema. Se você já teve ou pilotou uma Mirage, peço que deixe seu depoimento aqui nos comentários para a gente trocar essa ideia e confirmar algumas impressões sobre essa moto. E a conclusão desse quadro é que a Mirage, na comparação com essas motos que estamos mostrando aqui, tem a maior potência, não tem o maior torque, mas tem um torque bom também, e tem a melhor relação peso-potência. Em termos de dimensões, a Mirage 250 é a mais comprida aqui, com 2,28 m, tem um entre-eixo de 1,52 m, e a altura do assento ao solo de 70 centímetros. Essa altura só não é menor do que a Virago 250. Um vão livre de 15 centímetros, um tanque de combustível de 14 litros, que gera uma autonomia média aí de 320 km. Consumo sempre é uma coisa polêmica, cada um diz uma coisa, muitas pessoas acabam apontando como errado qualquer número que se divulgue porque tiveram uma experiência diferente e isso realmente muda aí em função do piloto, da forma de pilotagem, do combustível, do
relevo por onde se anda, mas essa aqui foi uma medida que eu encontrei como média aí em muitas fontes de informação. Em termos de suspensão, freios e pneus, a Mirage 250, assim como todas as outras, suspensão dianteira telescópica e suspensão traseira de amortecedor duplo. Freio tipo convencional, como todas as motos contemporâneas a ela, com exceção aqui na tabela a gente tem a Meteor 250, uma moto bem mais moderna. Freio traseiro a tambor, assim como na Virago e na Intruder. As medidas dos pneus dianteiros 100/90 aro 16 e traseiro 140/90 aro 15 e rodas de liga leve para a Mirage 250. Passando agora para algumas características específicas, a Mirage tinha um ótimo custo-benefício enquanto concorria com outras motos custom 0 km da época, sendo aclamada por muita gente aí por ser uma alternativa honesta para aquilo que ela custava. A gente está falando aqui do passado, mas mesmo hoje, se a comparação for feita com motos da mesma idade dela, continua sendo uma boa opção, pelo menos na minha opinião. Uma das coisas que evidenciam isso é que ela vai tranquila, né, com conforto, desempenho, quando roda com outras motos mais caras de maior cilindrada, como a Shadow, a Dragstar ou a Virago e outras motos também de maior cilindrada e de maior preço. Para quem não tinha ou para quem não tem tanta grana assim para investir numa moto, a Mirage continua apresentando uma excelente relação de custo versus benefício. Falando um pouco sobre conforto e ergonomia, a posição de pilotagem é aquela tradicional das motos custom, né, que sempre sacrifica um pouco o piloto e garupa em estradas ruins, ou seja, aquele conforto padrão que no caso da Mirage podia ser bastante melhorado com um banco Herê, né, um bom banco Herê ou com um banco com um pouco mais de espuma ou gel. As suspensões são boas para se andar sem garupa e sem bagagem, andar leve na moto, mas se ela estivesse um pouco mais pesada com garupa e muita bagagem, havia sempre o risco de fim de curso, principalmente na suspensão traseira. Para resolver esse problema, alguns optaram por substituir os amortecedores originais da Mirage pelo da antiga CB500 e com isso a moto ficava um pouquinho mais alta na traseira, mas resolvia esse problema de final de curso, nunca mais acontecia. Falando em ciclística, ela é muito boa na Mirage, se você anda sem pressa, é claro, fazendo curvas em velocidades compatíveis com a estrada. Você sente segurança até mesmo em velocidades mais altas que ela possa alcançar. O freio a tambor na traseira, como eram todas as motos naquela época em que ela era fabricada e vendida aqui no Brasil. Mas pelo menos eu nunca levei qualquer susto com esses freios. Para andar na cidade é preciso um certo cuidado, porque o guidão é realmente largo, mas com cuidado nos corredores ela vai tranquila, com uma boa agilidade, sem nenhum problema. A baixa altura do banco até o solo passa bastante segurança naquelas situações de manobras, principalmente aquelas em que exige que você esteja com o pé no chão e onde muita gente acaba vacilando aí e caindo. O conforto geral para o garupa depende da inclusão de alguns acessórios, como CC bar e também um banco um pouco mais largo que o original. Então é preciso um pouco de investimento em acessórios para viagens sem reclamações constantes no seu ouvido. A vibração é bem baixa e só é notada aí quando é necessário realmente altas rotações, mas nada significativo. Quanto ao motor, os quase 30 cavalos da Mirage dão um ótimo desempenho para uma moto de 250 cilindradas e muitos relatam um top speed de 160 km por hora, que era a marcação máxima do velocímetro da moto. Fazendo uma boa pesquisa, a gente descobre que o velocímetro da Mirage tinha um erro significativo em torno de 20%, então dá para dizer que a moto chegava em torno dos seus 140, um pouquinho mais, e aquela velocidade de 160 km do velocímetro era bacana para a gente comentar com os amigos da época, mas não era assim tão real. O câmbio de 5 marchas sempre parece pouco para uma estradeira, mas eu não via nenhum problema, pelo menos enquanto eu tive a minha Mirage. Ela tinha alguns probleminhas de encaixe de marchas, né? E às vezes deixava a gente na mão, mas nada muito grave. Ela possui um bom painel de instrumento, bem completo, com tudo que se precisa para se rodar tranquilo em estradas ou dentro da cidade, e possui até como equipamento o pisca-alerta, que não era assim tão comum em todas as motos da época em que ela era vendida a 0 km nas concessionárias aqui no Brasil. Em termos de acabamento, é bom, com muito cromado, sendo alguns acabamentos com os inevitáveis plásticos, né, que reduzem o peso da moto e também o custo de ser produzida. Quanto ao consumo e autonomia, como sempre, isso depende muito de vários fatores, e o principal deles sempre é a forma de pilotagem. Para mim, pelo menos, a Mirage sempre foi uma moto considerada econômica. Alguns relatam consumo de 17 km por litro, outros de mais de 30 km
por litro, então é um assunto bem discutível que não dá para cravar um valor definitivo. Em relação à rede de concessionários, a Kazinski chegou a ter 80 concessionários aqui no Brasil, mas é claro que nunca chegou aos pés da Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki, mas para quem mora nas redondezas da capital aqui de São Paulo, nós tínhamos e ainda temos, né, o ótimo atendimento do ex-concessionário e agora provavelmente oficina da Edgar Soares, onde o meu amigo e mecânico Dito mantinha pelo menos a minha Mirage 250 sempre 100% perfeita. O custo de mão de obra era considerado alto por muitos, porém acho que o problema era querer comparar o custo de se manter uma moto de menor cilindrada ao se manter uma moto como a Mirage, uma moto um pouco mais sofisticada. Claro que se você tiver que trocar um tanque ou um escapamento original da Mirage, você vai gastar muito dinheiro, mas hoje em dia já se tem uma enorme lista de peças alternativas, e aí eu recomendo uma consulta no site motoscustom.com.br, que certamente é a maior base de dados que se tem sobre motos customs aqui do mercado brasileiro. Bom, daria para falar muito mais sobre a Mirage, dá para falar sobre a história dela, sobre a história da marca e tudo mais. Esse vídeo já está ficando muito longo, vamos deixar para um outro vídeo, quem sabe. O que eu concluo aqui dizendo é que enquanto eu tive uma Mirage 250, gostei demais da moto, a minha garupa e eu fizemos muitas viagens com bagagens, viagens longas, viagens curtas, e temos excelentes lembranças da nossa Mirage 250. Se você também tem história para relatar com essa moto, deixe aqui nos comentários ou entre em contato para a gente falar um pouco mais e quem sabe até marcar uma live específica sobre o tema Mirage 250. Se gostaram desse conteúdo, eu posso continuar essa linha falando de outras motos custom que marcaram aí, fizeram sucesso aqui no Brasil e que inclusive continuam aí alegando muitos proprietários até hoje. Era isso, amigos. Se puderem deixar um like, eu agradeço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.